Deus é tão tremendo que a palavra dele, ainda que o nosso coração seja um coração de pedra, a palavra dele tem efeito. Deus é tremendo. Gostaria de ler esse Salmo 27 com os irmãos. Ele não expressa aquilo que nós vamos ver hoje sobre a palavra, mas expressa uma atitude de alma do salmista Davi. E o Salmo diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É este verso, o número 4, que eu queria que os irmãos atentassem. Eu gosto muito desse verso. Ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Irmãos, que ensinamento tremendo. Um único versículo dos Salmos, do livro de Salmos, já pode dar um grande ensinamento para o nosso coração. Imagine todo o livro, imagine toda a Bíblia. Que tremendo. Uma coisa pedi ao Senhor. Tiago, lá no Novo Testamento, diz que às vezes Deus não pode conceder alguma coisa para nós porque nós pedimos errado. Nós pedimos para gastar com os nossos deleites. E olha o que Davi estava pedindo a Deus. É claro que no momento de necessidade, aquilo que aflige a nossa carne, o nosso corpo exterior, é a primeira coisa que nós tendemos numa oração a pedir. Se estamos com falta de alimento, pedimos alimento. Se precisamos de um emprego urgente, pedimos um emprego. Segundo as nossas necessidades, nós dirigimos a nossa oração. Qual seria a necessidade de Davi quando ele escreveu esse versículo 4? Porque nós só pedimos alguma coisa quando nós temos necessidade. Quem está farto não precisa de nada. Se a pessoa está farta em comida, você pode oferecer. A pessoa não come, né? Agora Davi tinha uma necessidade, tinha uma petição, tinha uma angústia, e ele precisava pedir. Qual será? O que será que estaria atrás desse versículo? Qual a vontade de Davi que está por trás dessas linhas e que nós podemos entender, ainda que essa vontade não esteja escrita aqui? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi queria conhecimento. Davi queria aprender de Deus. Fora aprender de Deus, ele queria ficar olhando a formosura de Deus. Nós podemos fazer até um paralelo, infelizmente, porque o nosso coração às vezes é um coração materialista, e às vezes nós compramos alguma coisa que nos agrada e ficamos olhando, né? Aquela pessoa que lutou durante tanto tempo para comprar um carro. Daí ele compra o carro, limpa e fica na garagem dele olhando, contemplando, adorando. É mais ou menos assim que nós podemos entender o que Davi queria. Ele queria contemplar a Deus. Mas não contemplar a Deus em qualquer lugar. Contemplar no templo de Deus. Nós estamos aqui no templo de Deus. Poderíamos estar nas nossas casas. Poderíamos estar em trânsito, mas estamos aqui. Aqui nós podemos contemplar a formosura, mas por quê? O que essas 4 paredes guardam? Qual é o segredo? Que através deste lugar nós poderíamos contemplar a glória de Deus, contemplar a formosura de Deus. Em suma, não existe mistério nenhum aqui. Não existe nada.
E quando a última pessoa apagar a luz, sair deste lugar, fechar as portas, a glória de Deus se vai com essa pessoa. Nós só podemos aprender no templo de Deus porque os servos de Deus estão aqui. E por que os servos de Deus estão aqui? Para adorar a Deus. E como que nós vamos aprender no templo de Deus? Olhando para os servos de Deus. Cada uma das pessoas que estão aqui tem uma história. Ninguém apareceu do nada. Ninguém veio de um estalo. Cada um tem uma história. Cada um já teve lutas e vitórias. Teve derrotas. Mas em cada pessoa que está aqui, eu posso observar a virtude de Deus. Existem pessoas que talvez tenham uma virtude, mas tem virtude. Só o fato da pessoa estar aqui, ela tem uma virtude. Uma única virtude, mas eu não tenho nada, não conheço a Deus. Já tem uma virtude, está aqui. É uma virtude. É algo a ser louvado. É algo a ser olhado e atentado por Deus. E quando nós olhamos as virtudes de Deus na vida dos irmãos, nós aprendemos com Deus. Por que nós aprendemos? Porque nós vemos uma história por trás de cada vida e de cada luta. Nós tiramos uma lição para as nossas vidas. Deus chamou o homem para ser adorador. Adorador. Mas Ele não chamou o homem sozinho. Ele chamou o homem como um povo. Deus não quer uma pessoa no céu elevando louvor a Ele. Deus quer um grande povo. Mas não um povo esparso, um povo que seja uma família. Às vezes é bonito, nós vemos algumas fotos de famílias inteiras se reunidas, a vovó, o vovô, e aquelas 50 pessoas, né? Os netinhos, os bisnetos. É uma alegria para aquelas pessoas estarem reunidas em família. Imaginem só a alegria no coração de Deus quando a família dele estiver reunida junto. Imaginem só os testemunhos de cada um. Assim como nós temos testemunhos, os outros cristãos que nós nem conhecemos têm testemunhos, e nós vamos saber os testemunhos, nós vamos saber as lutas e vamos saber a vitória de Deus, a grandiosa vitória de Deus que está sobre cada pessoa. Por que vitória? Porque a vitória inclui um cenário de guerra. E às vezes o cristão ele tem um palavreado que algumas pessoas não entendem. Porque o cristão fala aleluia, glória a Deus, fala que tribulação, que guerra, estou em vitória. A pessoa olha e fala, que vitória? Será que o time de futebol dele ganhou? Não, é uma outra vitória. Daí a pessoa fala, mas será que você está assistindo muito filme de ficção? Vitória, muito filme de guerra. Não, a nossa ficção é uma ficção verdadeira. É a realidade espiritual. Ela suplanta essa realidade que nós podemos apalpar. E a vitória que nós devemos buscar está na guerra que nós estamos aqui. Nós estamos aqui numa grande tribulação. E muitas coisas se acercam e acercam a nossa vida. As tentações, aquela vontade de fazer alguma coisa, que mesmo às vezes nós no passado distante, sem Jesus, sabíamos que aquilo não era certo. Quantos de nós, outrora, tivemos o desejo de fazer alguma coisa e algo na consciência disse assim, isto não é certo. O fazer e o não fazer ficou a cargo dos nossos atos, mas essa voz, eu garanto, sempre está presente no homem. Sempre está presente. Alguns se rendem ao desejo, outros se rendem à voz. Porque fala, não é certo? O que é certo então? O que é certo nesse mundo? Como eu poderia vencer? O carnaval que passou agora,
é certo. Os vícios, o cigarro, é certo. A bebida, é certa. O que é certo nesse mundo? Existe uma lista do certo e do errado? Uma lista que eu pudesse toda noite decorar os itens e ao sair pela manhã olharia e falar, não, isso está na lista, é errado. Isso está na lista, é certo. Seria triste se fosse assim, né? Porque nós estaríamos debaixo do jugo, das cadeias da opressão. Mas Deus não faz assim. O que Ele faz? Ele constrange o nosso coração. Ele nos dá ou nos permite que nós não tenhamos uma coisa. Nos falta uma coisa. Algo que nós não entendemos. Às vezes, embora cercados por prazeres, por dinheiro, por riquezas, por aquilo que o nosso coração cobiçou, mas nos falta algo que o mundo procura, que é paz. Quantas pessoas no mundo de hoje procuram paz? Quantas vezes nós não procuramos paz? Paz. Talvez para o coração humano, o coração material, definir o que seria paz é algo difícil. Mas para nós não entrarmos na filosofia, não começarmos a divagar, o que é paz? Onde estaria a paz? Eu vou dizer para os irmãos um exemplo, uma história. Era um concurso de pintura e o tema era paz. 3 pintores foram selecionados para participar desse concurso e começaram a fazer os seus quadros. No final do tempo estipulado, eles trouxeram os quadros e a comissão julgadora apreciou um por um. E desses 3, o primeiro era um quadro que esboçava um lago azul, aos pés dos Alpes, aqueles montes com neve. E nesse cenário de pinheiros, de flores, havia um barquinho solto no meio do lago e um homem com um chapéuzinho, a cabeça cobrindo do sol, pescando, quase dormindo e com um violãozinho do lado. E aquela paisagem serena era a paz do primeiro pintor. O segundo pintor descreveu quase a mesma coisa. Era um cenário também da natureza. Era uma montanha. No alto dessa montanha, 2 árvores. Nessas 2 árvores, uma rede e um homem lendo um bom livro. Lendo. Paz. O vento soprando nas árvores, aquela brisa suave. Esta era a paz do segundo pintor. E o terceiro pintor fez algo diferente. O terceiro pintor, ele fez um bosque negro. Árvores densas que mal deixavam entrar os raios de luz. Nesse bosque, uma grande tempestade. As árvores que se debatiam com o vento, sem saber a direção. No chão, animaizinhos que corriam espantados pelo furor da tempestade, pelo furor da chuva, pelos relâmpagos que queimavam o chão. Esse cenário conturbado, esse cenário que difícil de compreender. No alto desse cenário, numa árvore, havia um ninho de passarinhos. Nesse ninho de passarinhos, havia uma família de passarinhos. A mamãe passarinha e os filhotinhos cantando, sem se preocupar com aquilo que estava rondando. A escolha do quadro que esboçava a paz foi unânime. Esse quadro esboçava a paz. O homem do mundo busca paz no conforto, no sossego. Quando tudo estiver em calmaria, o homem do mundo dirá: agora eu tenho paz. O homem de Deus busca paz em Deus.
Porque Jesus Cristo nos remiu. Jesus Cristo nos amparou. Não importa o que esteja acontecendo do nosso lado. Não importa se amanhã nós morrermos martirizados. Não importa se alguém vier nos perseguir, se perdermos o nosso emprego, padecermos de fome. Importa que em Jesus nós temos paz. Porque paz num lago, tocando uma melodia suave, qualquer um tem. Paz lendo um bom livro no alto de um monte, qualquer um tem. Agora, paz em meio à tempestade, em meio aos raios, em meio ao espanto de todos, só quem é de Deus tem. Romanos 5:1, o livro de Romanos. Diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé nos dá paz com Deus. Uma vez o irmãozinho da Ford, o Antônio, que trabalha com o Nilson, tinha uma pessoa que estava oprimindo o Antônio, perseguindo, e aquela pessoa falou assim: olha, você já não está me agradando, né? Desse jeito você já não me agrada mais. E o Antônio disse: olha, eu não estou aqui nem para agradar a mim mesmo, quanto mais a você. Eu estou aqui para agradar a Jesus. Aquele homem não estava se preocupando se ele tinha paz com os homens, aqueles homens que não eram de Deus. Ele estava se preocupado em ter paz com Deus. Porque às vezes as nossas boas obras incomodam as pessoas do mundo. Incomodam. Por quê? Porque a sua santidade, o seu apartar-se das trevas, as suas boas obras, são luz. É luz que reflete. Quem um dia já não esteve dormindo, aquele sono gostoso, e entra alguém no quarto, acende a luz, você abre o olho, fecha o olho e fala: apaga a luz, não estou enxergando, apaga a luz, incomoda, aquela luz parece que fere os olhos. Assim é o crente, é o cristão, quando chega num lugar de trevas. A luz que ele leva incomoda as pessoas se sentem oprimidas, as pessoas não entendem, e se incomodam e se levantam até contra aquela pessoa que é cristã. Por quê? Porque ela trouxe luz. Quando alguém está fazendo alguma coisa às escondidas e você traz luz, aquela pessoa é pega em flagrante. É a mesma coisa quando você chega num lugar e traz a luz. Você ilumina as trevas e as trevas se incomodam. E a palavra diz que nós, pela fé, justificados pela fé, temos paz com Deus. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, expressa algumas palavras de Jesus. E atentem ao que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus disse: eu deixo a minha paz. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Não se preocupem, não temam. Eu deixo a minha paz. João capítulo 16, verso 33. Verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês já pensaram, num momento de angústia e num momento de tristeza, o que esse versículo poderia fazer em cada coração? Quem aqui já não passou angústia e tristeza? Ninguém.
Tenho certeza que todos um dia ficaram oprimidos, abatidos, entristecidos. E esse versículo expressa uma promessa. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que nele nós teríamos paz. E disse também que ele venceu o mundo. Nós podemos entender que em Jesus nós temos paz e em Jesus nós vamos vencer o mundo. E vamos ter a paz que agrada o coração de Deus. Lá em Jeremias, os irmãos não precisam abrir, no capítulo 46, expressa uma história interessante. Jeremias disse para o povo de Israel, ou melhor, ele já havia dito muitas coisas, e o povo de Israel não queria seguir a voz de Jeremias. Então um dia o povo disse, Jeremias, vem cá, é o seguinte, você agora pode profetizar, e tudo que você disser, nós iremos seguir. Jeremias disse, olha, cuidado com o que vocês estão dizendo, porque vocês já disseram isso outra vez, e vocês voltaram para trás. E os homens falaram, não, Jeremias, dessa vez é sério, nós vamos obedecer. Jeremias então profetizou. E ele profetizou o seguinte, que Deus, era a vontade de Deus, que o povo não fosse para o Egito. O povo queria fugir para o Egito de medo da guerra. E Deus falou, vocês não devem fugir. Por quê? Porque no Egito tem Faraó, é o dragão. No Egito existem os deleites. No Egito estão os prazeres. Até o tema de muitos carnavais é o Faraó, é o Egito, são os prazeres do Egito. O Egito está ligado com o mal, com o pecado. Então Jeremias profetizou, disse, vocês não devem ir para o Egito. O povo pensou bem, a hora que Jeremias acabou de profetizar, o povo disse, Jeremias, tu dizes loucuras. Nós jamais obedeceremos a tua voz. Nós não faremos isto. O povo queria estar em paz com o mundo e não estar em paz com Deus. No final do livro de Jeremias, expressa o juízo de Deus. O povo todo foi levado cativo, foi disperso, foi dizimado. Por quê? Porque eles quiseram os prazeres do mundo, não quiseram ter paz com Deus. Efésios. Antes disso, Coríntios. 1 Coríntios 7, 15. Deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à escravidão. Aqui está dizendo sobre um contexto de casamento, mas eu quero só pegar a última frase do período. Mas Deus chamou-nos para a paz. Mas a palavra diz que por muitas perseguições nós iríamos entrar no reino de Deus. Está lá no livro de Atos. Como nós poderíamos ter paz numa tribulação, numa perseguição? É simples. É só nós termos uma convicção certa. Temos uma decisão inabalável. Inabalável. Quantos mártires não perderam a vida, estando prestes a serem comidos pelas feras, prestes a serem dizimados pelas espadas, e estavam em paz. Em paz. Um desses mártires disse, o rei disse, você vai ter que negar Jesus, senão nós vamos chamar os leões aqui e eles vão te devorar. Aquele homem que tinha 86 anos de idade disse o seguinte, eu sirvo a Jesus
há 80 anos da minha vida e Ele nunca mal algum me fez. Como eu poderia agora maldizer o seu nome? É algo parecido com o que Jó disse. Aquele homem não queria ter paz com o império, com o governo. Ele queria ter paz com Deus. Efésios, capítulo 2, verso 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Nós não podemos entender o que é o trono de Deus, o que é a santidade de Deus, o que é o mover de Deus em nossos corações, se nós não estivermos em paz com Deus. Quando nós estamos atribulados e nós, por algum motivo, nós chegamos à igreja, nós não escutamos o culto, não escutamos a pregação, não damos atenção ao louvor, aquilo angustia o nosso coração porque falta paz. Paz com Deus. Para nós começarmos a entender a glória de Deus, entender a ministração do Espírito Santo, nós precisamos começar a ter paz com Deus. Porque na paz há a serenidade. Uma vez, onde está o Edberto, está lá fora, uma vez o Edberto deu um testemunho aqui na frente, que eu achei muito interessante. Eu não estou lembrado, mas era algo mais ou menos assim. Ele disse que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que calar algumas vozes. Temos que calar a voz do diabo. O diabo, como o diabo fala? Ele fala ríspido. Ele fala colocando ordem, colocando jugo no nosso coração, de uma maneira maldosa. Assim o diabo fala. Nós temos que apartar a voz do diabo. Também para ouvir a voz de Deus, nós temos que apartar, nos distanciar da voz da nossa alma, a voz dos desejos, a voz dos nossos apetites. Estou dizendo o testemunho, aquilo que você falou uma vez, Edberto, me corrija depois, sobre que nós temos que calar algumas vozes, depois ele pode expressar com mais fidelidade aquilo. Então nós temos que calar a voz do diabo, temos que calar a voz da nossa alma, que é a voz do desejo carnal, a voz do pecado, a voz que nos impele à prostituição, aos pequenos vícios, às grandes imoralidades. Nós devemos abaixar essa voz, porque Deus fala baixinho. Quando Deus fala, Ele quase sussurra em nosso ouvido. E se Deus estiver falando e o diabo estiver esbravejando, Pedro não fala que o diabo anda em derredor bramando como um leão? O diabo grita, esbraveja, brama. Se Deus estiver falando e o leão rugindo, eu não ouço Deus, ouço a voz do leão. Se Deus estiver falando e a minha voz birrenta procurando pecado, eu não ouço a voz de Deus, ainda escuto a minha voz. Agora, se eu calar a voz do diabo pela minha postura com Deus, se eu calar a minha voz por resistir ao pecado, aí então eu começo a ouvir a voz de Deus. O mundo todo pode estar caindo, mas eu começarei a ouvir a voz de Deus. E Deus começa a falar baixinho, começa a dizer qual é a vontade dele para as nossas vidas. Efésios capítulo 2, 14, nós já lemos, diz que Cristo é a nossa paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15.
e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus domine. O que é a paz de Deus dominar? Quando houver ira, a paz de Deus domina. Quando houver a vontade do pecado, a paz de Deus domina. Paz. Paz. Tantos procuram, tão poucos conseguem. No mundo, e na igreja, e com os cristãos. Qual é a preocupação do cristão hoje? Estar em paz com Deus ou estar em paz consigo mesmo? A nossa preocupação, o dirigir da nossa vida é estar na presença de Deus, agradando a Deus, e por isso devemos ter paz. Eu quis trazer paz, essa palavra sobre paz, esse estudo, para fazer com que essa paz possa estar ainda mais transbordando. Se alguém tem falta de paz, nós vamos orar. Se alguém tem paz, quer mais paz, nós vamos orar. Porque Deus é quem acrescenta os dons. Nós podemos agora parar e lembrar os motivos que um dia tiraram a paz do nosso coração. Eu acho que nós poderíamos nos entristecer e lembrar do passado que foi negro. Mas nós podemos parar e pensar, ou até mesmo pedir, na paz que Deus agora pode encher o nosso coração. E paz, e essa paz que eu trouxe, essa paz que eu estou falando, não é paz misteriosa, não é uma paz enigmática, não é uma paz filosófica, teológica, é uma paz verdadeira. Paz. Paz. Paz para que não se turbe o nosso coração, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e Ele deixou a paz, que não é a paz do mundo, mas é a paz de Cristo. Vamos estar em pé? Por muitas situações, nós perdemos a nossa paz. Detalhes tão fúteis, tão pequenos, que nós às vezes nos desligamos da presença de Deus e perdemos a paz. Às vezes não é algo grandioso, pequeno motivo, e nós perdemos a paz. Se nós perdemos a paz, perdemos comunhão com Deus. Se nós perdemos a paz, já perdemos a fé. Então, eu quero agora conclamar os irmãos a orar, a pedir paz. Paz. A paz de Deus. A paz inclui a vitória nas tribulações, hoje. A paz inclui a vitória nas tribulações amanhã. Quem já não se sentiu preocupado com o que vai acontecer amanhã, com o futuro? Quem um dia já não perdeu algumas horas de sono, ou até mesmo toda a noite, se preocupando com um problema vindouro? E Jesus quer dar paz. Jesus quer solucionar o problema. Jesus quer fazer da nossa vida paz. É interessante que nós, estando na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus, nós pisamos num lugar e por ostentarmos uma face ou a presença de paz, as pessoas dizem, você tem algo diferente. Às vezes nem chegamos a falar nada,
Mas as pessoas dizem, começam a observar e vêm nos perguntar: você tem algo diferente? Você tem uma paz? Né? O que você tem? O que você faz? As pessoas sentem, as pessoas querem isso. Paz. A paz abre uma porta, a paz de Deus, a serenidade do Espírito Santo falar no nosso coração, abre uma porta de intimidade com Deus. Eu queria falar hoje e conseguir falar sobre adoração. Mas eu não mencionei uma vez a palavra adoração. Mas a paz com Deus é adoração. Porque quando eu estou em paz, eu posso levantar as minhas mãos, como diz a Bíblia, sem ira nem contenda, e louvar e adorar a Deus. Quando eu estou irado, quando algo me impele ao pecado, eu não tenho paz. E quando uma tribulação se chegar, é o momento de nós exercitarmos a nossa paz. É o desafio que eu coloco. Porque quem pedir paz terá momentos de tribulação para estar provado pelo louvor. A paz irá ser provada em uma aflição. Vocês terão aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Jesus deu a paz. Nós vamos orar. Agora não se preocupem se uma tribulação vier, se um problema grande se achegar. Por quê? Porque Deus irá desse grande problema extrair adoração. Porque você estará em paz. E só tem paz quem confia. Quem confia? Só tem paz quem tem fé em Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Não importa se você um dia orou, se você um dia nunca orou. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Não precisamos de sacerdotes para trazer a bênção de Deus. Nós somos reis, somos sacerdotes. Precisamos agora do Espírito Santo neste lugar. Precisamos de Deus aqui, agora colocando paz em nossos corações. Por isso a nossa mente agora estará desligada. Se existe tribulação, se existe preocupação, se existe angústia na mente, no coração, agora eu desligo em nome de Jesus. Que todo motivo que cause ansiedade seja agora apartado das nossas mentes, em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor Deus, na Tua presença. Louvamos o Teu nome. E pelo Teu santo e precioso nome, pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo de estarmos aqui hoje, Senhor, clamamos a Ti, que Tu acrescentes em nosso coração paz. Não a paz que o mundo tem, mas a paz que Tu queres dar. A paz que um dia, Senhor, Tu teves, mesmo sendo pregado numa cruz. A paz que um dia, Senhor, Tu mesmo teve, mesmo sendo açoitado e escarnecido, sendo o Rei dos Reis, sendo o Senhor dos Senhores. Tu, naquele dia de martírio, teve paz para que nós hoje tivéssemos paz. Tu morrestes na cruz para nos dar acesso à Tua paz. Jesus, acrescenta paz em nosso coração. Quando houver tribulação, que possamos estar na plenitude do Teu Espírito Santo, estar em oração a Ti, estar em paz. Se errarmos por algum motivo, dai-nos, Senhor, paz para encontrarmos a remissão do pecado, para encontrarmos o perdão. Se, Jesus, nós não entendemos a Tua presença, se a nossa mente estiver ainda dura, se as palavras ainda não tiverem sentido no nosso coração, se a nossa carne ainda é forte, se a sua vontade para os vícios, para os deleites, for ainda grande, Jesus, dai-nos então em Ti o Teu Espírito Santo de paz. O Teu reino é paz, é justiça
é a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda cada coração. Agora, cada um de nós tenha um momento particular com Deus. O momento que te tira a paz, a situação, o motivo que causa tribulação na sua vida, você irá colocar perante o altar de Deus agora. Você irá se desligar. É uma vontade, é um sentimento, é um desejo, é uma saudade, é uma inclinação, é uma necessidade. Coloque agora no altar de Deus e você clame para que Deus esteja em lugar destes problemas te dando paz. Você estará agora ligado no altar de Deus. A sua voz será ouvida agora por Deus. E Ele estará visitando o teu coração e dando paz. Eleve sua petição a Deus, a sua voz. E Deus estará falando, Deus estará sussurrando em seu coração a paz. Glória a Jesus. Aleluia. A tua paz. A tua paz, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vem, Jesus, a tua paz. Tira a tribulação. Tira a tristeza. Tira a necessidade. Coloca a tua paz. Queremos ser santos. Queremos estar longe do pecado, longe dos desejos do mundo, porque nós queremos ter paz com Deus. Não queremos compartilhar da vontade dos meios de comunicação. Não queremos estar nos meios de comunicação. Não queremos estar nas modas do mundo. Nós queremos ter paz contigo, Jesus. Não é a paz do mundo. Queremos estar em Ti, na presença do Teu Espírito Santo, na plenitude do Teu Espírito Santo, que ouve cada servo agora e que está acrescentando, pela Tua misericórdia, a Tua paz. Saiba cada um de você que esteve aqui e que está aqui, que nada acontece por acaso. Deus proporcionou hoje, Deus movimentou os céus, Deus deu vitória contra os demônios para trazer cada pessoa neste lugar. Porque você é importante para Deus. Porque Deus quer acrescentar paz no seu coração. O Espírito Santo esteve dirigindo esta reunião para te dar paz. O Espírito Santo esteve dirigindo esta reunião para que Jesus falasse no seu coração. Que possamos não esquecer das palavras de Jesus nesta noite. Que possamos não esquecer da adoração ao trono de Deus. Que possamos nos lembrar do quanto Jesus nos ama. Jesus ama a cada um. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Ele morreu por você. Ele está aqui agora, olhando para você. Ele está aqui agora se alegrando em você, porque você o está buscando, porque você o está exaltando, porque você agora se despojou de si mesmo e disse em seu coração que Jesus é tudo do mais importante na sua vida e no seu coração. Por isso, em nome de Jesus, nós ordenamos a vitória sobre a vida de cada pessoa que está aqui. A tribulação será vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus. As necessidades serão amparadas pelo poder da providência de Deus. E o Espírito Santo de Deus estará acompanhando cada pessoa ao sair deste lugar, porque o Espírito Santo de Deus quer dar paz e te fazer ser íntimo dele, para ouvir a voz do Senhor.
a fonte de vida, o centro de todas as coisas, em ti eu encontro a ira, contigo eu sou vencedor, tu és a alegria, a certeza, a renovar o meu ser, a verdadeira riqueza, que sustenta o meu viver. Tu és amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza.